Libertadores aí, Flamengo ainda tem 4 jogos pelo Brasileirão. Primeiro já no sábado contra o Lanterna Sport, lá na Arena Pernambuco. Débora Gares tem um montão de desfalques para esse jogo de sábado, né? Explica aí pra gente, por favor. Oi, Escobar, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Um desses desfalques, inclusive, pode sair até do tribunal, viu? Estou falando do Bruno Henrique, que treinou hoje cedo junto com o grupo e que agora à tarde volta a ser julgado no STJD a partir das 3 horas da tarde. Relembrando, o jogador pegou 12 jogos de punição por ter forçado um cartão amarelo e, com isso, beneficiado apostadores, entrou com recurso. A Procuradoria do STJD também entrou com recurso. Isso começou a ser julgado na segunda, foi interrompido e vai ser retomado hoje à tarde para a gente saber, afinal, qual vai ser a punição. Desfalques certos são 11 e a gente relembra todos eles. Nós temos 7 com as respectivas seleções: Alexandro e Danilo com o Brasil, Carrascal com a Colômbia, Plata com o Equador, Vinha, Varela e Arrascaeta com o Uruguai, e 4 no departamento médico: o Léo Ortiz, o Alan, o Jorginho e o Pedro. Jorginho e Pedro já estão trabalhando no campo, né? O Jorginho, inclusive, é quem tem a recuperação mais avançada, mas eles ainda fazem trabalhos específicos, então não vão poder ajudar nesse jogo contra o Sport. E com isso, Felipe Luiz quebra a cabeça e provavelmente vai promover a estreia do jovem João Vitor como titular pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro. João Vitor, de 18 anos, na zaga, já que o Danilo está fora, também servindo a seleção brasileira. Muitos assuntos, muitos desfalques, acompanhando sempre tudo que acontece aí no dia a dia do Flamengo. Escobar, volto com você. Tudo muito bem explicado por você, como sempre. Muito obrigado, Débora Gares, queridona. Vamos falar mais de João Vitor? Débora falou, deve jogar. Tem 18 aninhos, já foi bicampeão mundial sub-20 pelo Flamengo, tá, gente? Mundial de clubes. Tem convocações pela seleção de base. Zagueirão que estreou no profissional em 2024, já jogou 7 jogos, pode ser titular pela primeira vez no Brasileirão, beleza? Tá apresentado o João Vitor, que ele tenha muito sucesso. Vem cá, você conhece esse camarada aqui, né? Mas com essa roupa aqui você nunca viu. Diego Ribas passou por vários clubes da Europa, seleção brasileira. Surgiu no Santos, encerrou a carreira no Flamengo, aliás, onde foi muito vitorioso, hein? Ganhou 2 brasileiros, foi bicampeão da Libertadores e muito mais. O Diego está aposentado do futebol, mas está na ativa em outras áreas. Em setembro, trabalhou como gari por um dia. Nessa semana, o Diego Gari fez uma surpresa. Os garis vão atacar. É assim, ó. Estamos numa escola aqui. Vamos entrar e trabalhar como gari ali. Vamos ver como vai ser a reação da galera, tá ligado? Tava disfarçado, limpando o pátio da escola ali de boa. Aí a garotada armou uma altinha e o Diego não se segurou, não. Dá pra entrar nessa altinha aí ou não? Quem deixar cair, varre a escola, hein? Diego fez a alegria da galera. Parceria maneira demais com a Conlurb, sem fins lucrativos, hein? Dando moral pros garis, profissão tão importante. Bora? Quem? Conscientizando a galera. E ainda contou uma história pros alunos. Eu tinha 21 anos quando eu cheguei na Alemanha. Cheguei lá, fui pro vestiário trocar na minha roupa que eu tinha jogado, a camisa tava suada. Eu tirei a minha camisa e joguei próximo ao cesto de roupa suja. O roupeiro veio e falou: ei, pega a tua blusa e joga dentro do cesto de roupa suja. Eu falei: não vou jogar não, tá aí perto, pega você. Ele olhou pra mim e falou: você vai pegar isso agora, senão você vai falar com o diretor. E eu, teimoso, falei: não vou pegar. O diretor falou pra mim: Diego, o trabalho do roupeiro começa a partir do cesto de roupa suja. Até o cesto é um trabalho teu, uma obrigação tua. Então faça a tua parte. Obrigado. Bela história, belo exemplo. Que dia legal pra essa molecada, né? Enfrenta o Lanternaço Sport no Nilton, em casa, 8h30 da noite. Ricardo Lai, como vem o Botafogo para este confronto? Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. Bem descansado, né? Depois desses 3 dias de folga, segunda, terça e quarta, reapresentação daqui a pouco, 2 horas aqui no CT, aí iniciando essa preparação para o jogo contra o Sport, como você falou, Escobar. E o Botafogo também deve aproveitar essas sessões de treinamento durante a data FIFA, porque pela primeira vez não teve jogadores titulares convocados desde a chegada do técnico David Ancelotti. Então é a primeira vez que o David vai ter todo mundo
né, à disposição. E o treinador, ele está esperando o retorno aí de 2 jogadores, né, que ficam como opção aí no banco de reservas, talvez para o jogo contra o Sport, que é o Jordan Barreira e também o Álvaro Montoro. Esses 2 jogadores já estão treinando no campo, mas ainda não com elenco. Eles estão na fase final aí de recuperação das lesões que tiveram durante a Copa do Mundo Sub-20, né? O Montoro teve uma fratura no ombro e o Barreira uma lesão muscular na coxa. Então, jogadores que podem, talvez, serem relacionados para o jogo de terça-feira. Quem volta depois de cumprir suspensão é o Arthur, mais uma opção no setor ofensivo, Escobar. Valeu, Ricardo Lai, onde tem notícia ele vai. Um abraço para você. Vou mostrar para vocês agora um negócio impressionante, um enrosco financeiro que está rolando entre Botafogo, Grêmio e Vitória. Dinheiro para lá e para cá, envolvendo contratações do Janderson, do Lucas Alter, do Natan Fernandes e do Wagner Leonardo. O esquema é o seguinte: o Janderson e o Lucas Alter foram do Botafogo para o Vitória, que está devendo 2.200.000 para o Botafogo. Aí o Botafogo deve ao Grêmio uma parcela da contratação do Natan Fernandes. E o Grêmio deve ao Vitória 2 parcelas da contratação do Wagner Leonardo. O que aconteceu? Agora os 3 clubes vão sentar, calcular essas diferenças, ver o que cada um deve para o outro, para fazer um acordão legal, para finalmente resolver essas dívidas aí, né? Que coisa, né? É um que deve para um, que deve para o outro, mas vai ficar tudo certo já já. Ó, Atlético Mineiro e Fortaleza se enfrentaram em jogo atrasado da 16ª rodada. Teve uma festa lá preparada para o Hulk, mas esse cara aqui roubou a cena. Vamos lá? O jogo foi no campo do Atlético Mineiro. Cruzamento do Rony Hulk. Fez o gol. 1-0 Atlético. Gol de número 500 de Hulk. Depois Vitor Hugo, gol esquisito, né? 2-0 Galo. Aí começa a festinha do Daverson, gente. Fez 3 nesse jogo. Esse foi o primeiro. 2-1. Aí o Dudu vai fazer 3-1 pro Galo. Parecia jogo resolvido. Mas estava lá o Daverson. Não teve esse pênalti aí do Juan em cima do Gaston Ávila. Daverson bateu muito bem, por sinal, 2-2. E nos acréscimos, o homem foi lá e fez o terceiro, fez o gol de empate. 3-3 Atlético e Fortaleza. E ele sempre pedindo desculpa porque fez o gol, porque ele jogou no Galo e tal. Aí, a vibração. Vem cá, você lembra que a gente falou aqui, né? Fluminense uma sequência brabíssima contra os 4 primeiros do Brasileirão. A sequência está na metade e o Fluminense vai muito bem, obrigado. Porque ele venceu o Mirassol, que era o 4º colocado, depois empatou fora com o Cruzeiro, bom resultado, Cruzeiro o 3º. Agora vem o Fla-Flu, Flamengo é o 2º, na sequência, fora de casa, o Palmeiras em 1º. Lembrando que o Fluminense está ali na 7ª colocação, que é uma zona de classificação para pré-Libertadores, né? Tá a 2 pontos do 5º lugar, que dá vaga direta para a fase de grupo. Vai bem o Fluminense no Brasileirão. Deixa eu te apresentar aqui, Polhão e Rafael Carioca. Esses caras jogaram em 3 divisões do Rio de Janeiro nesse ano. Essa é a vida real, a realidade da maioria dos jogadores de futebol. Aí tem que acordar cedo, pega ônibus, pega trem. Quem sonha junto se ajuda. De carona, o Rafael percorre com outros colegas a última parte de um longo trajeto. Globo, a gente conversou com esse cara, foi campeão dos 2. Júnior Baiano, zagueirão raiz. Às vezes ele exagerava um pouquinho na força, só um pouquinho. Agressão, foi muito bem expulso, perdeu a cabeça. Sem VAR a gente sofria muito, né, cara? A gente era muito assaltado. É, querido Júnior Baiano, não sei se esse negócio de VAR ia dar muito certo pra você não, hein? Soco é brincadeira. Fala, galera do Globo Esporte. Quem está falando aqui é o Raimundo Ferreira Ramos Júnior, mais conhecido como Júnior Baiano. E eu joguei no Mengão e no Verdão. Eu sempre sonhei jogar no Maracanã, sempre sonhei em vestir a camisa do Flamengo. Flamengo, campeão brasileiro de 1992. Quando você é campeão num grande clube, principalmente como o Flamengo, o time da maior torcida do Brasil, você já ganha um carimbo, né, cara? Você já ganha uma chancela ali. E isso foi a afirmação daquilo que eu sempre sonhei na minha vida. Eu achava que eu estava indo pro time da Itália, pro Parma da Itália. Aí aparece o Filipão.
Acho que o Filipão atravessou e me levou para o Palmeiras. Já tinha o Paulo Nunes, tinha o Zinho, né? Tinha jogadores que jogaram comigo. A Libertadores era o sonho. Aquele time do Palmeiras foi montado para ser campeão da Libertadores. O Palmeiras é campeão da Libertadores! E a Libertadores desse ano, quem é que leva, zagueirão? Vai ser um jogão, principalmente porque é a revanche, né? O Flamengo tem, com certeza, o melhor elenco. Se fosse só por isso, eu acho que o Flamengo eu já cravaria aqui que o Flamengo seria campeão. O time do Palmeiras não para de correr, além de ter qualidade. Volta muito rápido, se recompõe muito rápido. O Flamengo é o time que eu amo e o Palmeiras é um time que eu aprendi a amar, que vence o melhor. Eu vou ficar em cima do muro. Eu lembro da torcida do Flamengo gritando: o baiano é mal, pega um, pega geral. Ele se empolgava de vez em quando, mas jogou muita bola, hein? Um grande jogador, jogou Copa do Mundo, titular da seleção. Um abraço, baiano! Vitor Roque, Danilo e Alexandro, hoje companheiros de seleção, mas dia 29 vão ser adversários, né? Na decisão do primeiro brasileiro tetra da Libertadores, Flamengo ou Palmeiras. E o Alexandro falou que tem sim resenha entre eles e outros rubro-negros que estão lá também, Paquetá, Vini Júnior. Acho que a torcida do Flamengo está em maioria nesse momento aqui na seleção brasileira. Sim, a gente comenta, a gente conversa, é um assunto, sim, principalmente, né, por esses jogadores que passou pelo Flamengo, mas é nos momentos de descontração, no momento, enfim, que estamos na piscina. Tem como. Muito boa tarde, gente boa. Globo Esporte chegando neste mundo globalizado. Veja só, a seleção brasileira vai jogar com equipes africanas na Europa. Em Londres, Brasil e Senegal ao vivo na Globo, sábado, 13h. Em Lille, na França, Brasil e Tunísia, também, claro, ao vivo na Globo, na terça-feira, esse jogo, 16h30, beleza? Vai ser o 7º jogo do italiano Carlo Ancelotti no comando da seleção. Até agora foram 6 jogos, ganhou 3, empatou 1 e perdeu 2. E tem mais 6 jogos até maio, quando sai a convocação final para a Copa do Mundo. Tá chegando. Deixa eu conversar com o Carlos Gil, que está em Londres. O tempo deu uma melhorada, tá com menos frio hoje o Carlos Gil, para falar para a gente, atualizar as informações da seleção brasileira. Fala aí, Gil. Boa tarde, Escobar. Tudo bem? Fez até um solzinho hoje por aqui. A seleção se despedindo do CT do Arsenal, último treino no centro de treinamentos do clube. O jogo vai ser no estádio do clube, então o treino amanhã é por lá, com a entrevista do Carlo Ancelotti um pouquinho antes, tudo acontecendo na parte da manhã, quando faz menos frio. Ele desenhou já o time que vai entrar em campo contra o Senegal, não deve fugir muito do Ederson no gol, uma zaga com Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães ali no meio, mais na marcação, e um quarteto mais ofensivo com Matheus Cunha, Estevão, Rodrigo e Vini Júnior. Nas laterais, na direita, há uma dúvida. O Ancelotti, ele testou o Wesley, mas também uma formação com o Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, fazendo o papel de lateral. E na esquerda, o Alexandro deve ser o titular. Alexandro foi um dos entrevistados hoje pela manhã e falou como é importante estar aqui, presente no grupo. Tem que ser lembrado sempre. Vamos ouvi-lo. Todos os jogadores que estão aqui querem somar minutos, querem dizer para o treinador: ei, estou aqui, quero muito essa vaga. Mesmo estando fora, eu sempre segui os jogos, sempre estudando, para poder também estar sempre por dentro do trabalho, do estilo de jogo. Tem que estar ligado. Carlos Gil, quem mais falou por aí, cara? Olha, quem falou também foi o Vitor Roque do Palmeiras. Aliás, uma informação, o Alexandre e o Danilo do Flamengo vão voltar aqui da Europa de voo comercial. Então, pode ser difícil que eles participem do Fla-Flu do dia 19. Já o Vitor Roque vai voltar no avião que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, vai mandar para que ele esteja em campo contra o Santos, Campeonato Brasileiro. É seleção brasileira, mas se fala muito também do Brasileirão e da Libertadores, é óbvio, principalmente quando tem atleta do Flamengo e do Palmeiras envolvido. Mas o Vitor Roque, ele está de volta à seleção, tinha sido convocado a última vez em março de 23, no início desse ciclo. E para ele, estar no Palmeiras nesse momento, Brasileirão, Libertadores, está fazendo gol, foi muito importante para ser lembrado e ter a chance de disputar uma Copa do Mundo. Então vamos ouvir agora o Tigrinho, Vitor Roque, atacante do Palmeiras. Quando eu estava também no Palmeiras, sem confiança, e o professor Abel depositou essa confiança em mim, mesmo mal, eu sempre falei com ele, me colocava nos jogos e, claro, ter uma sequência para o jogador é muito importante,
para retomar essa confiança e graças a Deus consegui ir fazendo meus gols, assistência e hoje estou aqui na seleção. Vocês, galera, vamos com tudo aí, Flamengo treinando, Pedro voltando, mas olha aí, ó, Bruno Henrique. A notícia agora é do Bruno Henrique, pessoal, você pode ver na foto aí, né, notícia do GE, agora há pouco, tá, que saiu às 11h15 aí, saiu no GE, a gente vai falar para vocês aqui um pouco sobre esse julgamento. Você pode ver que o Bruno Henrique, né, no plenário ali, esperando o julgamento, que pode ser retomado, né, o relator votou por derrubar a suspensão, né, em sessão que teve início aí na segunda-feira, e o auditor pediu vista do processo, o resultado será conhecido na tarde de quinta-feira, então. O julgamento aí do recurso, né, do Bruno Henrique pelo STJD teve início na segunda-feira e retomado, então, às 15 horas nessa quinta-feira, né, que serão conhecidos os votos dos auditores, né. Há 2 meses o Bruno Henrique, então, foi condenado pelo tribunal aí e punido com 12 jogos de suspensão, né, ele recorreu da decisão e vem atuando com auxílio aí de um efeito suspensivo concedido pela Justiça Desportiva, né. O Flamengo entrou então nesse recurso no STJD com a punição aplicada. O clube está otimista em mudar a decisão, né, da primeira comissão disciplinar, né, que considerou o atacante aí culpado por ter forçado, né, um cartão amarelo, né, em jogo contra o Santos. E depois aí a procuradoria, né, essa acusação destaca 2 pontos, né, o jogador teve benefício pessoal com a informação, né, ao avisar o irmão Vander, né, que poderia ter tido aí essa punição. Bom, caso o tribunal decida, então, né, por essa suspensão, o atacante Bruno Henrique desfalcará o Flamengo em momento decisivo, né, galera, da temporada aí. Faltam 6 jogos para o fim do Brasileirão, competição aí tá na reta final, né, e lógico que a gente precisa muito do Bruno Henrique aí nessa etapa, né. A princípio apenas seria cumprida aí em torneio, né, que a infração ocorreu, mas há a chance da CBF acionar a FIFA e a suspensão passar a valer também na Libertadores. Aí complica, né, pessoal? O Bruno Henrique é um cara que ajuda muito a gente na Libertadores, né? Então vamos ver aí, né, o que vai acontecer esse julgamento, né, essa denúncia aí contra o Bruno Henrique. A gente espera, né, que esse caso, né, seja resolvido, né, mas ainda está nesse julgamento aí e a gente precisa muito, né, do Bruno Henrique aí. Ele foi inserido aí em vários artigos ali do Código Brasileiro Desportivo, né, e vamos ver aí como que vai se desenrolar, né, esse final aí do Bruno Henrique. Lógico, a gente sabe a importância que o Bruno Henrique tem, né? Principalmente nessas competições aí finais. O Bruno Henrique é um cara que ele tem aí tudo para ajudar muito o Flamengo, né? Nas decisões aí, né? O Bruno Henrique é um cara muito decisivo, né? Quando chega a essas grandes finais. Então a gente sabe o quanto ele pode fazer falta caso ele venha a ser punido mesmo aí, né? Venha a ser excluído aí das competições. Então vamos torcer aí. Enquanto isso, o Flamengo segue aí treinando, né, para enfrentar aí o Brasileirão, né, buscando aí essa recuperação. O Pedro, né, conforme você pode ver na imagem aí, ele tá voltando, né, ele tá aí, ó, já tá correndo, ele tá com uma tipóia ali no braço ainda, mas ele já tá bem mais recuperado, né, já tá bem mais pronto ali para poder ajudar os jogadores ali a ter esse desempenho aí bom, né, nos jogos que vem pela frente, tanto no Brasileirão como na Libertadores da América. Então vamos torcer para que o Flamengo consiga aí desempenhar bem, consiga ter todos os jogadores disponíveis aí para poder fazer um excelente Campeonato Brasileiro ainda e uma excelente final contra o Palmeiras. Valeu, galera, aquele abraço.